Você está no podcast Farmacêutica. Então, para você que é da área farmacêutica ou que gosta da nossa área, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o farmacêutico Inácio Luvan e será um prazer compartilhar com você, aqui nesse podcast, histórias de farmacêuticos e farmacêuticas que estão se superando em suas áreas. Eu acho muito valioso saber como que farmacêuticos de sucesso pensam, como que essas pessoas tomam suas decisões, como enxergam os cenários. E foi por isso, para compartilhar essas visões, para que tenhamos o nosso papel farmacêutico cada vez mais forte aqui no Brasil, que eu criei esse canal. Então, eu espero que você aprecie cada episódio, que você pegue vários insights para aplicar na sua vida e desejo que você sempre tenha muito sucesso, muito êxito em tudo que você faz. E uma coisa importante e legal até da gente falar aqui, é que esse episódio é um oferecimento da Academia do Farmacêutico, a sua plataforma de educação e networking na farmácia, e que você pode acessar pelo site academiadofarmacêutico.com.br. Então, chegou a hora, bora farmaceuticar. Eu gostava de química também. A inocência nossa, né, Inácio? Achar que é a mesma química, né? Eu vou nem comentar. Acho que todo mundo, né? Eu tô me sentindo bem, Inácio. Eu tô me sentindo viva. Eu tô feliz. Eu sempre achei que eu seria professora. Quando a gente se abre, né, Inácio? As oportunidades vêm. Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio aqui do nosso podcast Farmacêutica, uma realização da Academia do Farmacêutico. Nós estamos aqui hoje trazendo um estudo de caso da Maria Priscila, ela que é dessas farmacêuticas. Eu escutei isso recentemente, que dá vontade de colocar num potinho, sabe como? Você coloca num potinho e guarda para você. Mapri, que alegria receber você aqui, de maneira pessoal. Você sabe o quanto para mim é importante a sua presença aqui, o quanto eu te admiro, né? Enquanto mulher, farmacêutica, mãe, enfim, pessoa, uma humana, melhorando inclusive a vida de centenas e centenas de pessoas diretamente e indiretamente todos os dias. E para a gente já começar aqui, esquentar os motores, faça a sua apresentação aqui para a gente. Eu sei que você tem bagagem quase tudo na farmácia. O que faltou você trabalhar, hein, Pri? Depois você conta para a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Inácio. Obrigada pelo convite. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. Você sabe também o quanto eu te admiro. Então, para mim, ter sido convidada por você, nossa, foi incrível. Estou muito feliz. Obrigada. Eu só não trabalhei em indústria. Olha aí. Porque, olha, estou mais... Manipulação, tem drogaria, hospital, você está no Hospital Samaritano, né? Sim, agora estou na área hospitalar, mas da época de... ainda como estudante, eu trabalhei também metade do período da minha faculdade, eu ainda trabalhei na rede pública. Eu era técnica de farmácia na rede pública. Não tenho experiência como farmacêutica, mas trabalhei na rede pública também. Então, análises clínicas, trabalhei no comecinho da jornada de farmacêutica também. Então, só faltou indústria mesmo. Incrível. Pri, você faz um trabalho, eu te acompanho, muito forte no LinkedIn, né? A gente Sim. tem eu tenho para mim que o LinkedIn é uma rede muito boa para o profissional e tal, e eu vejo que você utiliza ela muito bem e vejo que o que você leva e compartilha lá tem uma atração muito forte, né? Então, para quem às vezes está te conhecendo agora, qual que é a bandeira que você levanta ali no LinkedIn? O que você mais leva de conteúdo no LinkedIn no seu dia a dia? Bom, posso contar um pouquinho, uma história rapidinha de como que eu cheguei, né? Antes mesmo de saber, né, que eu queria fazer farmácia, eu sempre achei que eu seria professora, né? Eu gostava muito de ensinar, o meu caderno era o que sempre todo mundo queria, e gostava muito de ensinar, sempre achei que eu seria professora, até que veio a decisão de fazer a farmácia, e eu falo que parte da bandeira que eu gosto de levantar dentro do LinkedIn
o que eu passei para chegar na farmácia, porque eu nunca pensei de fazer farmácia. Eu gostava de biologia, né, no ensino médio, as ciências, mas fiquei naquela dúvida. Mas não é biologia que eu quero, porque eu não gosto de planta, de animal, mas também não é medicina. Mas eu gostava de uma parte dali do corpo humano, de células. Eu falei, o que será que é só essa parte? Bom, como a nossa idade meio que beira, talvez você se lembre do guia do estudante que Sim. tinha, né, para você escolher a profissão, e aí eu me deparei com a, a, a profissão de biomedicina. E prestei vestibular, cheguei lá na biomedicina, e aí foi quando eu ouvi a primeira vez de uma farmacêutica. Ela falou assim: não faça isso, Priscila, não faça biomedicina. Faz 2 anos que eu me formei, sou farmacêutica, trabalho nas análises clínicas, e o farmacêutico rouba espaço do biomédico. Ele tem tantas habilidades quanto, só que ainda o farmacêutico se sobressai tendo conhecimento do medicamento, que interfere em muitos exames laboratoriais, etc. e tal. E aí eu falei, então, vamos tentar farmácia. Eu gostava de química também, a inocência nossa, né, Inácio? Achar que é a mesma química, né? Eu vou nem Eu acho comentar. que todo mundo, né? Eu falei, nossa, eu gosto de química, acho que eu vou me dar bem, né? Aí todo mundo entende que não, é muito diferente. Mas, enfim, gostava do curso, né, com todas as dificuldades. E logo no primeiro semestre da faculdade eu consegui entrar, fazer estágio numa farmácia de manipulação. Que legal. Então, isso é algo que eu gosto de falar muito para os meus alunos. Desde o meu primeiro semestre da faculdade, Inácio, eu sempre tive emprego na área da farmácia. Incrível. Sempre. Comecei como estagiária na farmácia de manipulação, fui até o meio da faculdade, prestei um concurso público. Foi quando eu passei e fui ser técnica de farmácia numa UBS da rede pública. E aí tive a experiência, né, também da UBS. E quando eu me formei, eu falei, bom, para mim, eu ouvia muito, que isso é outra coisa que eu sempre também falo para os meus alunos, né, os mentorados, eu falo, gente, quebra essa visão de que, eu quero qualquer coisa menos drogaria. O farmacêutico, eu acho que desde a graduação dele, ele já é contaminado, digamos assim, com a ideia de que a pior coisa é você entrar dentro de uma drogaria. Para mim, foi uma verdadeira escola a drogaria. Faltando um mês para mim pegar o meu CRF, eu já fui contratada para trabalhar numa grande rede de farmácias. Ali eu fiquei quase 5 anos. Foi uma escola para mim em todos os sentidos. E aí aflorou aquele desejo de ser a professora. Porque lá, como farmacêutica, eu treinava os colaboradores do caixa para ir para o balcão, do balcão para ser gerente adjunto e sucessivamente. E até que teve um gerente, que é muito meu amigo até hoje, o Thiago, que um dia ele me chamou e falou assim: Pri, eu vejo que o pessoal de outros turnos que não são o seu, eles estão vindo procurar você, para você treinar eles. Você tem uma didática muito clara, muito boa, eles compreendem, e eles vieram me pedir se eles poderiam ser treinados por você e não pelo farmacêutico do seu turno. Para mim, né? Fique à vontade, eu adorava. E foi assim que nessa época era o Orkut ainda. Orkut. Eu já entreguei parte da idade.
ainda era o Orkut, estava transitando para o Facebook, e ele falou assim, por que você não ensina isso nas redes sociais? Falei, ensinar isso, Thiago, acho que não tem muito a ver. E aí eu descobri um mundo de muitos farmacêuticos que saíam totalmente despreparados, que achavam que drogaria era a pior área de se trabalhar, tinham muitas dificuldades desde a portaria 344, não sabia como dar um treinamento, não sabia se posicionar atrás do balcão para que fosse identificado como profissional farmacêutico e não como um balconista de luxo, como a gente ouve muito. E aí eu comecei. Nas redes sociais, no digital. Isso. No comecinho quando transitou entre Orkut e Facebook, eu comecei essas postagens, Que legal. sim, muito técnico, com dúvidas de portaria, esses tipos de coisa. E em 3 meses, a minha página do Facebook tinha mais de 12 mil pessoas me acompanhando. E aí, quando a gente se abre, né, Inácio, as oportunidades vêm. Depois de 1 ano na drogaria, eu fui chamada por uma escola técnica da minha cidade para dar aula. Aí eu virei um caminhão sem freio mesmo na docência. Descendo a banguela, né? Aquele caminhão sem freio, na descida. Foi. Trabalhava na drogaria durante o dia, fazia os treinamentos, inclusive sempre recebi pela rede as melhores notas, porque quem eu treinava sempre era aprovado, isso era muito bom para mim, enquanto profissional, para a loja, né, também. Então, foi um período de muito aprendizado como profissional farmacêutica, como docente, que aí eu já comecei ali a ensinar, me identifiquei muito, continuei dando aulas do curso técnico, farmácia, enfermagem, radiologia, até que surgiu a oportunidade de eu voltar a ser como farmacêutica na farmácia de manipulação que eu havia feito estágio no primeiro semestre da faculdade. Olha o mundo dando suas cambalhotas aí, né? A proprietária me chamou, porque eu precisava de uma farmacêutica. Fiquei bastante apreensiva na época, porque eu teria uma redução significativa no meu salário, porque na rede que eu trabalhava eu já era sênior, eu voltaria como júnior, e eu estava 6 meses do meu casamento, precisando muito com os gastos, mas aí eu falei, não, eu vou dar 2 passos para trás, para amanhã e para frente. E realizei o desejo de fazer a minha primeira pós-graduação, que foi em cosmetologia clínica, para o atendimento no balcão, personalizar fórmulas. Ali eu fazia também papel de... eu que colocava no site toda a parte descritiva, técnica dos produtos que nós vendíamos. E foi um período muito gostoso, de 2 anos. Por fim, essa era uma franquia, ela acabou fechando. E eu voltei para uma drogaria de bairro, onde eu fiquei um período curto de 8 meses. Ouvi muito nossa, Priscila, com quase 8, 9 anos de formada, você está voltando para a drogaria? Falei, estou. Isso é super interessante, porque a gente tem ainda de alguma forma, uma certa cultura, né? Sim. Que algumas coisas parecem progresso e outras parecem regresso, né? Exato. É interessante. A primeira coisa que eu pensei, você contando isso, foi: uau, ela vai ampliar agora a visão dela. Você estava numa grande rede, então você tem uma estrutura para algumas coisas. Sim. Você vai para uma farmácia menor, é um outro jogo, é uma outra organização. Então, a primeira coisa que eu pensei foi: ela vai ampliar o espectro dela, né?
Só que rola essa coisa mesmo de progresso Rola, e regresso. Bom, conta aí pra gente. rola. E felizmente foi isso mesmo. Ampliou a minha visão, porque a rede é uma estrutura totalmente diferente de uma farmácia pequena de bairro. Porém, ali eu tive duas oportunidades incríveis. Primeiro, ser farmacêutico gerente, que já era uma realidade naquele momento, né? As redes ainda não tinham chego nesse momento como está hoje, né? O farmacêutico ser farmacêutico e gerente. Ali, por questões do tamanho mesmo, né? Farmácia de bairro, então não tinha exclusivamente um gerente. Aprendi muito, Inácio, com essa parte gerencial, compras, logística. É isso que eu bato muito com os farmacêuticos. Nós temos, né, Inácio, que enxergar as oportunidades onde nós estamos. Porque se eu chegasse com essa mentalidade que eu estava regredindo na minha carreira, eu não teria aprendido tudo o que eu aprendi com essa parte gerencial, que é muito importante, foi muito importante para mim hoje, como coordenadora de suprimentos no hospital onde eu trabalho, que eu coordeno a farmácia e a parte de suprimentos. Foi muito importante e mais importante ainda, o contato que nós temos ali com o paciente no balcão de uma farmácia de bairro. Ali, o contato nós conseguimos ter uma aproximação maior com o paciente numa farmácia de bairro. Então, a fidelização com os clientes, com o cuidado, um paciente chegar e falar assim, eu quero falar com a doutora, aquilo não tinha preço. E é algo que eu não vivi na farmácia de rede. Uhum. Então, foram 2 pontos incríveis para mim. Fiquei esses 8 meses, e aí surgiu uma oportunidade de ir para o hospital, um farmacêutico que havia trabalhado comigo. Ele estava nesse hospital, abriu uma vaga, ele achou interessante, né, me perguntar se eu aceitava ou não. Eu falei, olha, é uma área nova, eu, eu adoro novidades, né, abranger visões. Não, nunca pensei de trabalhar em hospital, porque confesso que o meu estágio em hospital, que foi nesse mesmo hospital que eu fui trabalhar, foi muito difícil. É, foi barra mesmo, em questões de dificuldade. Durante meus 5 anos de faculdade, eu trabalhei e estudei junto. Então, foi muito difícil e eu não esperava. De Americana, Pri? É na cidade de Piracicaba, o Hospital dos Fornecedores de Cana, e brilhou o meu olho naquele momento porque eu já conhecia esse hospital e ele era referência, ele é até hoje referência aqui no interior de São Paulo. Ele é referência em cirurgias, alguns tipos de cirurgias cardíacas. Então, lá tinha as UTIs cardio-coronariana, e ele também era o hospital referência em cirurgias bariátricas pelo SUS. Então, eu falei, eu vou aprender muito nesse lugar. É um hospital público que atende muito pouco convênios particulares. Eu vou aprender muito. Não hesitei. Foi difícil no começo? Foi, porque eu não tinha conhecimento nenhum, não tenho vergonha nenhuma, Inácio, de dizer que eu aprendi no início a trabalhar com os técnicos da farmácia, porque eu não sabia nem o que era um scalp, o que era um abocate. É uma realidade muito particular do hospital. E que a gente, infelizmente, não tem muito desse aprendizado dentro, né, da faculdade. Aprendi muito, muito. Ali eu entrei na educação continuada e era muito treinamento, eu estava assim,
eu posso dizer que eu estava no auge da minha satisfação enquanto farmacêutico educador, porque eu continuava dando aulas fora, né, do hospital, nas escolas técnicas. Foi nesse momento que apareceu a oportunidade de eu fazer a minha segunda pós-graduação em farmácia clínica, que abriu uma porta para que eu pudesse ir dar aula em pós-graduação, assim que eu terminei. Aprendi muito, muito nesse hospital, até que chegou a minha primeira maternidade. Olha aí. E eu trabalhava, eu dirigia todos os dias 40 minutos para chegar nesse hospital, que até que você não é mãe, 40 minutos está tudo bem. Mas a partir do momento que você se torna mãe, qualquer tempo que você está distante do seu filho conta. E durante a minha licença maternidade, eu comecei a procurar vagas em hospitais próximos, mais próximos. Eu já tinha uma boa bagagem ali dentro do hospital. Felizmente, eu gostava muito, né, do meu profissional. Então, eu falei, não, apesar de ter experiência aí de 3 anos, eu acho que eu tenho potencial para procurar uma oportunidade fora. E assim que eu voltei da minha licença, eu trabalhei 3 meses e me chamaram em um hospital que eu tinha me cadastrado, que é o hospital onde eu estou até hoje, com toda a minha experiência, eu fui chamada de cara para ser coordenadora do hospital. Foi um desafio muito grande. Eu estava em paralelo cumprindo 30 dias, já comecei no novo, só que era uma desorganização, Inácio, 100%, de processos, de estoque. E em um primeiro, eu acredito que foi o primeiro momento profissional da minha vida que eu parei e falei assim, o que eu fiz saindo da onde eu estava? Aí que eu falo a importância dos mentores que aparecem na nossa vida, de pessoas que têm uma visão diferente, que nos fazem enxergar o que a gente não... Está ali na nossa cara e às vezes nós não enxergamos. O fiscal do CRF passou logo na primeira semana que eu estava lá. Nós tínhamos muita amizade, porque eu faço parte de comissões, né, do CRF. E eu chorei com ele. Falei, eu acho que eu cometi um grande erro. Ele falou assim, não, Priscila, você não está enxergando a oportunidade de ouro. Falei, mas qual? Mostra por que você veio. Mostra por que você está aqui. Coloca a casa em ordem, porque você tem essa capacidade, e mostre por que você está aqui. Aquilo foi uma chave que me virou. Que eu falei, verdade? E eu botei a casa em ordem. Fazem 3 anos que nós mudamos para um outro prédio, uma estrutura muito maior. Eu levantei todas as satélites que nós temos dentro do hospital. Organizei setores que não existiam, de UTI, hemodinâmica, maternidade. E junto com esse levantar de setores que não existiam, eu assumi a responsabilidade de também coordenar a parte de suprimentos. Então, eu falo que, assim, tive medo? Claro que eu tive. Mas você sabe o que eu fiz? Como eu costumo dizer, coloquei a fralda e fui com medo mesmo. Tá certo. Coloca a fralda e vai. Uhum. O que eu não sabia, eu
eu tenho um lema que eu falo assim, Inácio, eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou fazer. Às vezes outros setores chegam me pedindo ajuda de alguma coisa, eu falo assim, olha, eu não faço nem ideia como que eu vou conseguir te ajudar com isso. Mas me dá aí essa semana que eu vou atrás, eu vou resolver, eu vou aprender. E fui, e fui. Momento, Pri, da minha passagem, da minha jornada, isso foi 2016. Foi a primeira vez que eu enxerguei que eu queria voltar a dar aula. A gente tem isso em comum, né? O lance da docência, Sim, do professor, professora e tal. Mas eu não sabia como que eu iria fazer isso. E aí teve uma frase que me impactou muito, tanto é que eu guardo ela até hoje, né? Que o que vale, que faz a diferença, o que mexe o ponteiro, é o porquê você quer fazer e saber o que, né? Se não souber o que, exato, não vai adiantar nada. E a frase que vem é: o como sempre aparece. Então, como se fosse um. Desliga um pouquinho a ansiedade, a euforia, que o como sempre aparece, claro, para quem está antenado, para quem está aplicado, para quem sabe o que quer, né? Então, dá de certa forma, um conforto para a gente de que a gente não necessariamente sabe como, mas a gente sabe que vai realizar. exato, É o famoso: exato, "Eu não me chamo Maria Priscila, sabe? Senão não me chama Inácio." A gente vai fazer. O como, exato. a gente vai descobrir, né? Vai descobrir no meio do caminho e em paralelo, né, com toda essa minha jornada, eu já estou atuando como coordenadora há pouco mais de 6 anos. E ano passado, o Tiago, aquele meu gerente lá atrás, falou: Ô Pri, agora o digital explodiu. O que você está fazendo aí parada? Porque eu acabei me perdendo com o que eu ensinava lá no Facebook, Inácio, quando eu comecei a lecionar nos cursos técnicos, porque eu dava aula todos os dias. Então, eu trabalhava durante o dia, lecionava à noite, e eu acabei perdendo. E realmente, na pandemia, o digital explodiu. Eu não tive o insight de voltar com isso. Mas o Thiago, né, me deu um toque e falou: Pri, o digital explodiu, o que você está fazendo aí parada? Falei: verdade, Thiago. Só que eu voltei ali, um pouco daqui, um pouco dali, e fui fazendo do meu jeito, da minha forma. Só que o digital explodiu lá em 2020, então, ano passado, o digital já estava num outro movimento, no sentido de hoje existe uma estrutura, de posicionamento, do que você vai vender, o que você vai ensinar. Não era mais daquele formato como eu fiz lá no Facebook. Então, em uma live que eu assisti, eu conheci o Thiago Bocalon. Aí E outro tipo falei: da história. Isso. Conheci o Thiago, que me trouxe o Inácio, Olha a gente aí. só reforçou a importância dos mentores na nossa vida para mostrar o caminho certo, o como fazer, né, pela experiência, é totalmente diferente. E aí eu comecei esse trabalho no digital em novembro, agora do ano passado. Ainda não, ainda um pouco presa se eu voltava com os assuntos lá da drogaria ou se eu mudava a minha mentalidade indo para o hospital, que foi o que você me ajudou e muito. E em paralelo com o Tiago, ele me ensinando como que eu deveria me posicionar, né, como profissional. E criei o meu perfil profissional no Instagram, só que eu descobri um mundo dentro do LinkedIn que me remeteu muito, Inácio, àqueles
mais de 10 mil profissionais lá atrás do Facebook. Por quê? O Instagram a gente sabe que é um movimento contínuo, que vai mudando com uma constância muito grande, mas dentro do LinkedIn eu encontrei os profissionais farmacêuticos que ainda são muito carentes e deficientes de conhecimentos técnicos. Há 5 anos atrás, não era obrigatório farmacêutico no hospital 24 horas. Hoje é obrigatório. Então, muitos profissionais que hoje estão dentro do hospital, eles não têm preparo nenhum para estar dentro do hospital. E foi aí que eu identifiquei a brecha de ensinar, só que não ensinar mais só um público pequeno na sala de aula, e sim expandir, explodir para o quanto eu conseguisse. E eu falo que esse ano está sendo o melhor ano nesse quesito profissional da minha vida, apesar de, em maio desse ano, ter aparecido um diagnóstico de um câncer de mama, que eu ainda estou em tratamento, mas eu falo que apesar do momento mais desafiador, eu estou no momento mais feliz como profissional. Em meio a esse turbilhão, eu tive. Hoje a Maria Priscila, ela é conhecida dentro do LinkedIn. Pessoas procuram a Maria Priscila. A Maria Priscila, ela tem um nome. Eu consegui me posicionar. E aí é uma avalanche que está acontecendo de convites, de voltar para a sala de aula, mesmo que por um período curto, que eu estou até tendo que me organizar, colocar ali realmente na ponta do lápis. Opa, o que que é prioridade? Porque senão eu vou perder o foco e eu não quero e não vou perder esse foco, né, no digital, porque é isso que eu amo, que é o ensinar, o explodir esse conhecimento dentro das redes sociais, é o que me faz muito feliz. E durante a minha jornada, né, de educação, eu sempre disse e sempre vou continuar dizendo: eu sou formada há 16 anos, eu nunca fiquei desempregada como profissional, mas também eu sempre estive aberta. Eu nunca coloquei nenhuma área da farmácia como uma área ruim, não quero trabalhar nela. Sempre estive aberta em cada área que eu trabalhei para aprender o que eu tinha que aprender. Eu falo que muitos profissionais têm a ideia de a drogaria ser ruim, mas ninguém diz para ela que ela precisa ficar a vida toda dentro de uma drogaria. A drogaria é a principal porta que nos abre quando nós nos formamos? Sem dúvida. Vai, aprende o que você tiver que aprender e depois você busca. Ninguém está falando para você ficar acomodado em nenhuma área da farmácia. A farmácia ela tem um leque tão grande de oportunidades, e que ainda os farmacêuticos acreditam que ser farmacêutico é trabalhar ou no balcão, ou na manipulação, ou na indústria. Não, hospital. Tem muitas áreas que faltam profissionais. Faltam. A gente só precisa saber explorar. Então, assim, como você falou no começo, né, Inácio? Nos meus 16 anos de formada, eu passei por tantas áreas. Foi a drogaria, foi manipulação, foi o hospital, foi a docência, foi análise clínica, foi o UBS. É um leque grande e ainda existe muito mais. E aí entra a Mas, educação, o digital, os cursos, exato, equipamentos, novos produtos que ainda virão, consultoria, assessoria, mentoria.
né? Muita coisa, é muita coisa. Então, assim, existe vaga? Existe vagas, existe oportunidade para quem realmente quer ser um farmacêutico diferente, né? O consultório farmacêutico aí é uma realidade é, nova. Eu não conhecia a área da farmácia integrativa. Gente, quem está trabalhando nessa área está explodindo, né? Então, assim, não me arrependo em nenhum momento de ter feito farmácia. Amo o que eu faço. Foi uma das melhores decisões da minha vida. Não me vejo não sendo farmacêutica. Amo o que eu faço em todas as áreas. E assim, eu acho que é só a gente estar aberto aqui, que não tem como não explodir. Mapri, deixa eu trazer aqui alguns pontos que você navegou. Eu aprecio muito aprender com as histórias. Eu tenho para mim que isso é uma masterclass aqui que você traz para a gente. Imagino que quem está assistindo ou escutando a gente, enfim, em algum lugar, indo para o trabalho, voltando do trabalho, enfim, praticando um exercício físico, deve estar percebendo isso. Você tem um momento onde você estava indo para biomedicina e eu vou chamar aqui de anjo. Um anjo apareceu e falou: não vai para a farmácia, né? Sim. Ir lá para a farmácia. Você tem um momento, por exemplo, de um gerente que começa a te dar mais apoio, vê que você está empolgada, está indo bem com os treinamentos ali, ele te dá mais e tal. É claro que eu acredito muito no sentido de construção de oportunidade, né? Você estava construindo aquela oportunidade e tal, e aí ela veio. Então, esse é um super momento. Um outro momento também é de virada, a hora que você vai para uma farmácia de bairro e se a gente ouvir tudo que diz, a gente fica louco, né? Pô, você vai para uma farmácia, você é tão inteligente, tão competente, você é tão. E de repente ali você foi pegar uma experiência que te ajuda hoje. Só que você não sabia que ia precisar dessa ferramenta hoje, não é? Mas foi ali que você pegou, sem contar a abertura do. Mas a maneira como você olha, para a gente é super, é muito forte. E quando eu falei, pô, eu vou fazer um programa e a gente vai contar as histórias, vai fazer um estudo de caso, essas coisas todas, o que me levou a fazer isso, por que que isso existe, foi basicamente um comentário de uma senhora farmacêutica que todas as vezes que eu postava alguma coisa, ela me escrevia embaixo, escrevia para todo mundo que comentava nas postagens, no YouTube, então nem se fala, o tanto que ela me perseguiu, ela dizia, farmácia não vale a pena, que eu respeito, acolho, não tem problema nenhum. Só que eu pensei, pô, o que que eu posso fazer para contribuir para que outras pessoas vejam o seguinte, a gente perde muito mais do que ganha, mas as nossas vitórias é o que fica. E quando você traz, Pri, tudo que nesse período, né, você teve de êxito, e certamente um pacote gigantesco de frustrações, de medos, de anseios, de 40 minutos, de estrada, de um momento da vida mudando, a maternidade chegando, você, enfim, a nossa área também, a gente lida, claro, a gente quer mais saúde para as pessoas, mas a gente lida muito com doença. A gente lida muito com pessoas debilitadas. Nós somos seres humanos, a gente absorve, de alguma forma a gente absorve isso, então não é fácil ser farmacêutico, né? Nesse sentido de contato e tal. E aí você passando por isso, passando por uma maternidade, vou, não vou, fico, não fico, será que algum lugar vai chamar? E aí, de novo, vem um lugar, na hora que chega o lugar, minha Nossa Senhora, isso aqui tem trabalho demais, né? Aí vem outro anjo e fala, cara, olha a faca e o queijo que você tem na mão, né? Então o lance do o problema chegou, a maioria das pessoas vão naturalmente, por instinto, querer fugir do problema. Aí você vai lá e a fonte de solução se agarra, dá um jeito, e hoje você pode olhar para um passado recente de 6, 7 anos e falar, puxa, quanta coisa a gente evoluiu em 6, 7 anos e não acabou. Porque certamente ainda tem muito, né, a ser feito e tal. Então, eu quero te agradecer por compartilhar e trazer todos esses elementos. E quando eu falo de vitória como farmacêutica e tudo mais, é uma maneira de dizer também como vitória na vida. Vitória, sobretudo, como pessoa, como mãe, como mulher e tal. E agora, esse ano, a gente está gravando isso em 2024, viu, gente?
A Pri falou no ano passado era 2023. Vai que você tá vendo isso em 2040, 2030, sei lá quando é que você vai ver. A gente passou por uma pandemia, se você não sabe ou não, tal, enfim. Dá um Google aí, né? Eu não sei se o Google, né? Pesquisa ou a gente vai pesquisar. O fato é que a gente está em 2024 e a Pri compartilhou aqui com a gente um momento super pessoal e íntimo dela de uma batalha contra um negócio que a gente ainda tem muito que aprender, que é a questão do câncer. Então, Pri, você é uma guerreira, sabe? Uma mulher de fibra, uma mulher que a gente se espelha, uma pessoa que honra a farmácia quando você demonstra o carinho e amor que você tem pelas pessoas da área e, sobretudo, pela profissão. E eu vou te fazer uma última pergunta para a gente encerrar esse bloco, mas eu espero que a gente possa gravar outros mais para frente e contar Sim, nos próximos capítulos, né? será um prazer. E tem muita coisa chegando aí que eu sei. Então é o seguinte: teve um dado momento, há 16 anos atrás, que você estava lá para receber o seu querido diploma e devia estar sentado em algum lugar especial, com pessoas especiais, honrando as pessoas que te ajudaram a chegar ali. A gente não faz nada sem ajuda, não é? Então, muitas pessoas devem ter incentivado, ajudado mentalmente, financeiramente, entusiasmadamente e tal. E na hora que a gente está na formatura, normalmente é uma mistura de muitos sentimentos, né? Tipo, vou fechar um ciclo, vou abrir um outro. Esse eu sei como que era, agora vem um diferente, enfim. E se você olhasse para aquela garota ali, Maria Priscila, com dois L's, quem for buscar o nome dela, Biancaré, aquela garotinha ainda jovem, se formando, e você pudesse chegar perto assim da orelha dela, sussurrar no ouvido dela uma mensagem, o que que você diria para aquela Maria Priscila Biancarelli se formando hoje? Eu diria para ela, Inácio, que ela pode ser o que ela quiser. Que ela pode ser o que ela quiser, desde que ela estando aberta, ela estando aberta em todos os sentidos de querer aprender, querer ajudar o próximo, querer ajudar as equipes, porque nós não trabalhamos sozinhos em nada na vida, né? A conquista vem, Nath. A conquista vem, as coisas, as oportunidades chegam. Eu lembro que eu ouvi uma vez de uma professora, quando eu fazia cursinho ainda, pré-vestibular. Ela falou uma vez assim: o bom profissional, ele sempre vai ter o seu lugar. Não importa se ele fez direito, se ele fez engenharia, se ele fez medicina. O bom profissional, ele sempre terá a sua oportunidade. O ser humano, muitas vezes, ele não quer esperar. Ele é muito baseado no imediatismo. De eu quero tudo para ontem, para hoje, do meu jeito. E a nossa carreira profissional, ela é baseada em trabalho. Eu falo, quando eu ouço, né, pessoas falarem sobre a drogaria, que não quer ir, você pode ver que os melhores profissionais do mercado, eles passaram pela drogaria. Então assim, é uma jornada que a gente constrói. A gente só precisa estar aberto para essas oportunidades, para aprender e expandir aí a nossa mente com as oportunidades. Então, para quem tem alguma dúvida, né, na farmácia, não tenha. Você pode ser, sim, o que você quiser. O que você quiser. Maravilha. Senhoras e senhores, estivemos aqui com Maria Priscila Biancarelli. Mapri, muito obrigado. Eu que agradeço. Super, tá bom? Você sabe o que Obrigada. você desonra. E a gente vai ficando por aqui. Um beijo grande nos corações amarelos de todos, principalmente da Mapri. E ó, trato feito, hein? Daqui a um tempo a gente tem que voltar para contar os próximos capítulos, tá? Com certeza. Legal. Beijo no coração, até já, gente. Roda a vinheta. Ainda ó, eu esqueci de comentar o outro, né?
de eu ter escrito lá aquele capítulo do livro também, que apareceu a oportunidade esse ano. Eu falo, Inácio, esse ano está sendo assim, como profissional, o ano de os frutos que a gente plantou lá atrás, né? Esse ano é o que estou mais colhendo. E estou muito feliz, muito feliz. Tem momentos que eu falo para o meu marido, e, assim, de verdade mesmo, Inácio, tem horas que eu esqueço totalmente o que eu estou vivendo em questão de saúde. Esqueço totalmente. Tem horas que, assim, que eu paro para pensar e eu passei, assim, alguns dias sem me lembrar do que eu estou vendo, porque eu estou tão feliz, estou tão... E eu falo, né? A gente tem que enxergar as coisas boas até nos momentos difíceis, porque não por questões dos efeitos colaterais, mas o meu oncologista pediu que eu me afastasse durante as químios, porque a gente sabe, né, Inácio? A químio não seleciona, por mais que eu me cuide, o sistema imune abaixa, e o hospital, que é o lugar mais contaminado, não existe. Então, eu estarei nesses 3, porque serão somente 4 sessões a cada 21 dias, então vai acontecer em 3 meses. E nesses 3 meses eu vou trabalhar, estou já, né, em home office. Inácio, se você soubesse o que eu já consegui fazer com o meu projeto, os cursos que eu já gravei, que já vai começar a ir a rodar. Agora, dia 5, eu e a Fran, uma amiga, a gente vai fazer uma masterclass para abrir mentoria. Eu falo que, assim, até nos momentos difíceis a gente tem que enxergar as coisas boas, porque o home office, nesse momento, está me ajudando tanto, Inácio. Com o meu profissional, né, ali fora do hospital, porque, querendo ou não, eu dou conta, né, da minha parte de coordenação, mas eu ficava muito ocupada no hospital, ajudando na rotina, por causa de baixo número de funcionários e tal. E aqui eu faço o que eu tenho que fazer e o restante do dia é dedicação exclusiva com o meu projeto e esse ano está sendo melhor, está sendo melhor. Muito bom, muito bom. Viva, 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 viva. Maravilha. Está sendo muito bom. Deus, Pri, como que Oi? é? Você acredita em Deus? Como é que é o lance? Muito, Inácio. Quando eu recebi o diagnóstico, por mais que a gente seja profissional da área da saúde, que a gente saiba quanto a medicina está já evoluída, mas é automático, Inácio. Quando você recebe o diagnóstico, a primeira coisa que vem na sua cabeça é: eu vou morrer. É algo que, assim, vem. E o Matheus, estava com 1 ano e 10 meses. No dia eu não conseguia nem olhar para os meus filhos, né? Eles ficaram lá com a minha mãe porque eu não conseguia nem olhar. Começa a passar um filme na sua cabeça, não tem como você passar pelo diagnóstico e não ser transformada, pensar totalmente diferente, tudo, né? O que você vive até o momento. A única coisa que eu falei foi: Senhor, o diagnóstico está aí. Eu não tenho poder nenhum sobre ele, mas o Senhor tem. E uma vez eu ouvi uma palavra na missa que me marcou tanto, Inácio. O padre falou assim: o problema do ser humano é que quando ele está atravessando uma dificuldade, ele entrega essa dificuldade para Deus, ele apresenta para Deus, mas ele quer mexer nisso o tempo todo. Ele não entrega, ele quer que seja diferente, ele quer isso, ele quer. A partir do momento que você entrega de coração, o fardo passa a ser tão mais leve. E eu fiz isso, Inácio.
Eu entrei no meu quarto, eu fechei a porta, eu tive assim um papo reto mesmo com o Senhor. Falei, Senhor, eu não tenho poder nenhum sobre, Uhum. mas tá aqui, ó. Esse câncer, esse diagnóstico é, é teu. É teu, faça dele o que o Senhor achar que é melhor. E eu não quero e não vou me preocupar um único dia com ele. A partir desse momento, eu estou te entregando esse diagnóstico e eu não vou me preocupar em nenhum momento. Faça o que for o melhor para mim. E eu acho que isso, Inácio, trouxe uma leveza tão grande. E eu falo que é isso que eu passo, às vezes, dias sem lembrar. Que eu tô, que né, eu me sinto já curada, não tenho mais, né, fiz a cirurgia, mas eu ainda estou no processo. Mas para mim isso não me pertence mais. Eu entreguei tanto, com tanta fé, e Deus tem sido maravilhoso comigo desde o começo, no sentido de assim, Inácio, ter sido o tipo menos agressivo, de eu ter descoberto muito precocemente. Então, eu pude ir direto para a cirurgia. Não precisei daquelas químios agressivas iniciais para reduzir tamanho, nada. Foi tudo muito bem com a cirurgia, não tive comprometimento de linfonodos. Fiz a cintilografia, fiz a tomo para ver metástase, tudo zerado. Então, assim, todo o caminho, tudo o que vem acontecendo é o mais leve possível. Então, assim, não tem, seria ridículo da minha parte não agradecer a Deus, que nem eu fiz quinta-feira passada, a primeira sessão de químio. Não senti absolutamente nada, nem no dia, nem no dia seguinte. Me precavi um pouco mais pelos meus conhecimentos, comecei o Nalzedron um dia antes, né, diferente do que o médico havia pedido. Gosto de terapias alternativas, estou realizando tudo elas. E assim, não tive nada no sábado e no domingo, aí pegou um pouco com o cansaço, a fadiga, dores musculares bastante intensa, articulação. Mas, Inácio, foram 2 dias. Na segunda-feira eu acordei sem nada. Então eu falo de tudo que poderia acontecer. O que foi esses 2 dias de dores? Foi nada. Então não tem como não enxergar a mão de Deus em tudo isso. Tudo bem em maio, né? Dia 10 de maio, Só que eu descobri. em maio, você também já estava movimentando com outras coisas. Você já estava se, Já, né? já. E você fala, puxa, o ano tá tão bom e tal. Eu também eu tenho para mim, de alguma forma, Deus colocando, eu vou chamar de ocupação, que pega bloco de pensamentos. Então, quando você Sim, traz ocupações, você bloqueia o cérebro e aí ele não fica pensando em coisa ruim, entendeu? Ou com doença. certeza. Então, o fato de você ter ocupações que te dão vontade, ânimo, né? Porque não é só aquele trabalho do dia a dia e tal, que a gente Sim, pode num lugar que para o cérebro não é bom. Aí por isso que eu te perguntei se você acredita em Deus, porque me pareceu de uma maneira tão vívida, tão forte, que ele falou assim: quer saber? Eu vou te ocupar de tal jeito, você não vai ter nem jeito de sentir esse negócio que vai passar aí por você, e no futuro vai ser mais um capítulo de um livro que você vai contar e, sabe, e ser inspiração para outras pessoas. Foi a leitura que o Inácio, o humilde Inácio aqui, teve, assim, no sentido de, poxa, talvez seja
um jeito de Deus melhorar, né, a situação, manobrar a situação. Não, sem dúvida. E quando eu passei pela médica do trabalho, né, do hospital, para que ela aceitasse, né, a sugestão do meu oncologista de ficar home office, ela, ela falou assim: Você tem certeza, Priscila? Você não quer se afastar para se recuperar 100%, tudo? Eu falei: Olha, doutora, a solicitação do home office não foi nem assim uma ideia minha, foi do meu próprio oncologista. Porque, graças a Deus, é um protocolo entre tantos, né, de quimioterapia, que ele é muito tolerável, ele é bem mais leve, e o- ele comentou que tinha pacientes que saía da quimio e ia trabalhar. A questão de eu ficar em casa não é nem por me recuperar, efeitos colaterais, não. É pelo ambiente contaminado do hospital. Talvez se eu não trabalhasse dentro de um hospital, estava tudo bem até eu continuar trabalhando. Então, assim, eu tenho os meus momentos que eu me dou a oportunidade, vou ali, deito e fico ali descansando 1, 2 horinhas, fico. E aí nós combinamos. Se em alguma das 4 sessões eu não me sentir bem, eu pego um atestado de 15 dias, como qualquer outro trabalhador, e entrego para a doutora. Tudo bem? Tudo bem, perfeito. Porque assim, eu tô bem, Inácio. Eu tô bem. Então, assim, eu vou ficar sem fazer nada, cabeça vazia, a gente sabe, né? Só pensa porcaria. E eu, assim, eu tô me sentindo bem, Inácio. Eu tô me sentindo viva. Eu tô feliz. As coisas estão acontecendo, né? Você vê, é, essa questão do ensinar no digital começou lá em 2011. Então, agora que eu encontrei o Tiago, que eu encontrei você, que eu entendi o que eu tenho que fazer, eu não quero perder tempo. Então, vamos embora, vamos embora. Tem que ir, tem que ir. Amém. Ai, Amém.